Eu não posso delegar a realização desse destino kármico no contexto profissional para terceiros. Então não é mais o guru, não é mais a empresa. Quando eu tenho consciência desses fenômenos biográficos pelos quais eu já passei e tenho conhecimento das leis biográficas futuras, eu me torno mais dono do meu próprio destino. Poderia contar diversos, mas relacionado ao tema, estou buscando aqui na minha memória, né? No livro nós falamos dos setênios, né? E dentro dos setênios existem alguns fenômenos que eu chamo de astronômicos, né? Um deles são os nodos lunares, né? Eles acontecem de 18 anos e meio em 18 anos e meio. Então, no momento em que você nasce, é como se ficasse impregnado na nossa mente, né? A mesma posição da Lua, do Sol, dos planetas e do cosmos, né? Então, de 18 anos e meio em 18 anos e meio, a gente repete esse mesmo arquétipo, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que eu tinha um chefe, quando eu comecei a trabalhar, isso lá no... Comecei a trabalhar com 14 anos, né? Mas aos 18 anos e meio, lá no terceiro setênio, né? Um chefe me passou na minha mesa, assim, jogou um livro, falou assim: olha, lê e depois você comenta comigo. O livro se chamava O Homem Medíocre, de um filósofo argentino chamado José Engenheiros. E eu li aquilo e fiquei fascinado, né? Porque fazia uma série de conexões e eu acho que foi a partir desse livro que eu comecei a ficar conectado com questões mais filosóficas, mais sociais. Estou contando 18 anos e meio, porque aí agora eu vou dar um salto, né? Eu já vou para o meu quinto setênio. Eu decidi ser consultor de empresas aos 36 anos, 37 anos, ou seja, um segundo nódo lunar, né? Então eu era um executivo, tinha feito carreira numa empresa e alguma coisa não estava bem, que é o que acontece geralmente neste setênio e principalmente nesse segundo nódo lunar. E eu fui dar uma palestra num lugar e alguém falou assim: escuta, isso que você está falando não é antroposofia, né? Sim, antroposofia. Não, porque eu conheço uma pessoa que fala igual você, tem os mesmos trejeitos, e ele dava consultoria, voltou a dar consultoria e está procurando alguém para dividir despesas, né? O nome dessa pessoa é o Daniel Burkhardt, que é o meu parceiro, né, nesse livro e em outros, né? Eu já passei para o terceiro nódo lunar, né, com os meus 56 anos. Essa é uma lei muito específica, né? Eu li muito ao redor da juventude, da infância, né? A partir dos 56, nesse terceiro nódo lunar, eu comecei a escrever. Parte dos livros escritos com o Daniel, né, eu tenho outros, veio a partir dos 56 anos. Isso é uma lei biográfica, né, dos nódos lunares. E se a gente joga o nódo lunar dentro do setênio, a gente vai perceber que tem bastante conexão, vamos dizer assim, né? Hoje eu falo dessa forma, né? Mas eu fui percebendo isso depois que as coisas aconteceram e passaram. Então eu relataria esses três fatos biográficos relacionados ao tema do livro, vamos dizer assim. Falando em profissão, o que é ser um profissional no século XXI? Esse é um tema também relevante, né? O que é uma profissão? Para mim, acho que no conceito geral, né? Profissão é algo que você desenvolve ao longo da sua história de vida profissional, né? Então, é algo que você se dedica, que você aprimora, que você se desenvolve, né? Não é um trabalho comum, não é uma atividade comum, é um trabalho que você elabora dentro de uma profissão, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a profissão do engenheiro, né? Ao longo da vida, ele vai executando atividades e tarefas que, se colocarmos agora na perspectiva dos setênios, né,
um engenheiro recém-formado, vamos chamar, entre os 21 e os 28 anos, ele sai da faculdade com muitas teorias e muitos conceitos, mas ele não aplicou isso na prática, né? Então, ele tem a profissão de engenheiro, mas depois de um certo tempo, a carreira assume uma outra conotação, porque ele já vai ter experiência, já vai ter vivência, né? Então, a profissão é algo que a pessoa exerce, né, ao longo da sua vida profissional, e à medida que os setênios vão passando, ele vai se especializando, vai aprofundando e vai se aprimorando nesse processo de carreira, né, para ficarmos no contexto do livro. Esse é um tema muito bom, né? Porque o livro foi editado em 2003, mas nós usávamos esse material como apostila já antes, né? Então ele foi editado em 2003 e trabalhando com a biografia, nós vamos até os 63 anos de idade, até o 9º setênio, né? Então todas as palestras ficavam até os 63. Bom, adivinha o que acontecia? Alguém sempre perguntava, bom, e o que vem depois, né? Mas no início a gente dava uma explicação, existe uma explicação, é claro, né? Mas o fato é que as pessoas estão vivendo muito mais que 63 anos nesse interregno de 20 anos. Isso ficou mais presente. Então a ideia de reeditar 20 anos após tem esse fato que as pessoas estão vivendo mais, né? No mundo corporativo aparecem diversas consequências dessas pessoas estarem vivendo mais, que exige uma nova abordagem do tema. Até porque o conceito de carreira também se metamorfoseou ao longo do tempo, né? Eu sou de uma geração onde carreira, né, as pessoas entravam numa empresa e faziam carreira, né? Hoje em dia já não é bem assim, né? As pessoas sim fazem carreira, mas às vezes fazem carreira mudando de empresa. E a carreira que ficava, vamos dizer assim, a responsabilidade da empresa, nesse interregno também ficou muito mais claro que as pessoas têm que cuidar da sua própria carreira, do seu próprio destino. Por exemplo, um fenômeno é que elas não ficaram mais tão linear. Carreiras podem ser feitas de uma forma horizontal, por exemplo, né? As empresas já não são tão hierarquizadas como era no final do século passado, elas foram achatadas. E, portanto, também as carreiras foram, né, achatadas e novos conceitos de carreira apareceram. Então, isso demandou essa necessidade de atualizar, né? Agora, esse outro fenômeno que é da idade, tem uma questão que também nos levou a reescrever. Os fenômenos que acontecem após os 63 anos de idade, eles já são fenômenos desconectados do mundo corporativo tradicional, né? Porque nessa fase da vida as pessoas tomam outras direções, vamos dizer assim, né? Então nós não falamos mais de liderança, trabalho em equipe, organização e carreira, mas a gente traz mais características e riscos que acontecem nos 3 setênios seguintes, né? Então nós trabalhamos aí até os 84 anos, né, com mais 3 setênios, trazendo aí a nossa percepção, os nossos aprendizados em relação ao que vem após os 63 anos de idade. Então, um dos conceitos que a gente abre nessa reedição atualizada é o que acontece após os 63 anos de idade, né? Já não é mais a carreira corporativa, já é uma outra dimensão.